A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal Buscai no Livro do Senhor. Eu sou Gabriel Oliveira e, como sempre digo, é um prazer imenso estar com vocês aqui uma vez mais. Hoje nós iremos falar sobre a batalha espiritual do cristão contra o mundo. Mas visto que a palavra mundo nas Escrituras é uma palavra polissêmica, ou seja, ela adquire significados distintos dependendo do contexto em que ela está inserida, nós vamos fazer uma observação aqui rápida dessas diferenças para nós compreendermos melhor o conceito de mundo na palavra de Deus. No Salmo 90, verso 2, Moisés diz que Deus estabeleceu o mundo e que Deus fundou o mundo. Claramente, nesse caso, o mundo se refere ao planeta Terra, ao mundo físico em que nós habitamos. Mas em João capítulo 3, versículo 16, diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse caso, a palavra mundo se refere à humanidade, e João nos mostra claramente que Jesus morreu por todos e cada um dos homens. Ainda no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 10, ele usa a palavra mundo no mesmo versículo, porém com significados distintos. Ele diz que Jesus estava no mundo e o mundo foi feito por ele, se referindo mais uma vez ao planeta, ao mundo físico em que nós habitamos. Mas ele diz também que o mundo não o conheceu, se referindo à humanidade cega na ignorância do pecado e rejeitando a Cristo. Então, a mesma palavra, no mesmo versículo, tem significados diferentes. Mas em 1 João, no capítulo 2, melhor dizendo, versículo 15, a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por que é necessário nós estabelecermos essas diferenças? Porque em João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Já em 1 João 2,15 apresenta um mundo que Deus odeia e que nós também devemos odiar. Então, qual é o sentido da palavra mundo que João está aqui? Porque não pode ser o mesmo, senão a Bíblia estaria cometendo uma contradição. E nós sabemos que a palavra de Deus é inerrante, imutável, infalível e não se contradiz. A palavra mundo aqui significa um sistema espiritual invisível que é dominado pelo diabo. No Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 30, ele diz que Satanás é o príncipe desse mundo, fazendo alusão ali às palavras de Jesus. Ainda em 1 João 5,19, a Bíblia nos mostra que o mundo jaz no maligno. Então perceba que é um sistema espiritual invisível, controlado pelo diabo, mas que é adotado pelas pessoas do mundo, ou seja, pela humanidade. Para ilustrar melhor essa questão, eu quero fazer uso aqui de uma figura usada pelo teólogo Wiersbe, autor desse comentário que você está vendo aqui no cantinho. Ele diz que às vezes você está lá no carro e de repente liga o rádio no noticiário. E o locutor diz: olha, agora vamos ouvir a notícia do mundo dos esportes, ou vamos ouvir a notícia do mundo da política, ou do mundo da economia. A palavra mundo, nesse caso, não significa um planeta diferente do nosso, mas sim um conjunto de ideias, de valores, de pensamentos, de conceitos adotados por algumas pessoas. Portanto, quando a Bíblia diz não ameis o mundo, está falando desse sistema espiritual invisível dominado por Satanás, que é adotado por muitas pessoas. São ideias, são conceitos, são pensamentos, são comportamentos que vão contra as Escrituras, contra a palavra de Deus. E nós precisamos entender que Deus é inimigo do mundo e o mundo é inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz que se alguém é amigo de Deus, se torna inimigo do mundo. E se alguém é amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Então veja aqui que são coisas opostas, são coisas inimigas, são coisas antagônicas. É por isso que não existe um cristão que seja um cristão mundano. Por quê? Porque o mundo e Deus são coisas completamente adversárias.
Se o diabo é o príncipe desse mundo e se o diabo domina o mundo, logo não pode haver um cristão mundano, porque esse cristão ao mesmo tempo estaria servindo a Deus e servindo o diabo. Agora, isso não significa que não haja vestígio do mundo em nós por causa da nossa natureza adâmica, humana, caída, depravada, que ainda permanece em nós, mas significa que o cristão em Jesus, ele está sempre lutando contra o mundo e lutando contra esse sistema maligno que tenta tragar e destruir a sua alma. Mas um cristão mundano não existe, ou você é um cristão ou você é mundano, porque são coisas antagônicas, tá bom? Agora, nós precisamos entender algo aqui importante. Como é que o cristão deve lidar com o mundo? A primeira coisa que nós devemos entender é o seguinte: o cristão não é do mundo. Em João capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus, ele vai dizer claramente ao Pai que ele não era do mundo e os seus discípulos também não pertenciam ao mundo. Então, primeira coisa, coloque na sua cabeça que uma vez que você está em Cristo, você pertence a Cristo, você não pertence mais a esse mundo. O cristão vive no mundo, no sentido de planeta Terra. O cristão pertence ao mundo no sentido de humanidade, mas o cristão não pertence ao mundo, ou seja, no sentido desse sistema maligno que é controlado por Satanás. E Jesus deixa isso claro na sua oração sacerdotal em João 17. Eles não são do mundo, como do mundo eu não sou. Portanto, primeiro, o cristão não pertence ao mundo. Segundo, nós devemos entender que o cristão também, ele aprende pela graça de Deus a abandonar as coisas desse mundo. Lá em Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12, Paulo diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E essa graça que salva nos ensina a abandonar as paixões mundanas. Inclusive, aqui no canal eu gravei um vídeo há um tempo atrás falando sobre a graça pedagógica de Deus, baseado nesse texto mostrando que a graça que salva é a mesma que nos ensina a abandonar as paixões do mundo. E eu vou deixar o card aqui em cima para você poder acompanhar após assistir esse vídeo aqui também. Então, primeiro, o cristão não pertence ao mundo. Segundo, o cristão, ele aprende a abandonar as coisas do mundo pela graça de Deus que está nele. Mas nós podemos também dizer, em terceiro lugar, que o cristão está morto para o mundo e o mundo está morto para o cristão. É isso que Paulo diz em Gálatas 6,14. Eu estou morto para o mundo e o mundo está morto para mim. Logo, não há nenhuma comunhão mais entre nós e o mundo, visto que o mundo ele pertence completamente ao diabo. Mas mais do que isso, nós vemos também que o cristão, ele prevalece sobre o mundo. O mundo está se opondo contra o cristão. O mundo está lutando contra o cristão, procurando vencê-lo, mas o cristão vence o mundo. Em 1 João capítulo 5, nos primeiros versículos, ele vai dizer que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé na pessoa de Jesus. Então nós cremos em um Cristo que diz: eu venci o mundo. E a partir do momento que nós colocamos a fé em Jesus, nós nos tornamos participantes da vitória de Cristo sobre o mundo lá na cruz do Calvário. Portanto, o cristão não pertence ao mundo. O cristão agora é ensinado pela graça de Deus a abandonar as paixões mundanas, como diz Tito 2,12. O cristão está morto para o mundo, mas acima de tudo o cristão vence o mundo pela fé no nome de Jesus. Mas antes de encerrar esse vídeo, deixa eu só fazer mais uma observação. A ideia de mundanismo nas escrituras vai muito mais além do que muitas pessoas pensam. Às vezes nós falamos em música cristã, música do mundo, roupa de crente, roupa do mundo, como se essa dicotomia definisse claramente o que a Bíblia quer dizer sobre o mundo, mas a ideia de mundo vai muito mais além do que isso na palavra de Deus. Primeiro, precisamos compreender, como eu disse, que o mundo é um sistema invisível e espiritual, embora ele se manifeste nas pessoas que adotam esse tipo de sistema que é controlado por Satanás. Mas em 1 João 2,16, a Bíblia diz que as coisas do mundo são a concupiscência da carne, ou seja, o desejo mau,
a cobiça dos olhos, ou a concupiscência dos olhos, a pessoa que cobiça as coisas. E terceiro, a soberba da vida, ou seja, um coração orgulhoso. Isso significa que você pode até não ouvir músicas do mundo e não usar roupa do mundo e ainda assim ser uma pessoa mundana. Por quê? Porque o mundanismo é algo que está dentro do coração da pessoa que ainda não conhece a Deus e que não se colocou sob o senhorio de Jesus e é dominado pelo príncipe deste mundo, que é Satanás. Um amigo meu me contou uma vez uma história de um pastor que estava em um culto e ele foi tomado por Deus para chamar uma mulher à frente. E naquele momento ali houve uma manifestação poderosa do poder de Deus aos olhos de todo o público que estava presente. Aquela mulher veio à frente e o pastor disse: olha, você tem cabelo de crente, roupa de crente, saia de crente, sapato de crente, mas você não é crente. Espírito do diabo, saia dessa mulher. E naquela mesma hora aquela mulher caiu endemoniada e as pessoas viram ali que realmente ela não era uma cristã verdadeira. Ou seja, Deus e o diabo não podem comungar e dividir o mesmo espaço. Se pertencemos a Cristo, diz a Bíblia que o Espírito de Deus habita em nós. E Deus e o diabo não dividem a mesma casa. Então, claramente, ao cair endemoniada, aquela mulher mostrou que ela não era verdadeiramente salva e não era uma cristã. Então, perceba que aparentemente ela era crente, mas não era crente. Ou seja, era uma pessoa mundana, travestida de cristã. E assim também tem muitas pessoas hoje na igreja que aparentemente são crentes, mas eles vivem um cristianismo travestido de mundanismo. Aparentemente tá bonitinho, tá liso, tá na régua, como diz aí a turma, mas por dentro cheio de concupiscência da carne, ou seja, desejos maus, os olhos cheios de cobiça e um coração orgulhoso. Nesse caso, você ainda não pertence a Cristo, você pertence ao mundo. Mas a boa notícia que eu quero deixar para você é que aquele que crê em Jesus, que aquele que confia em Cristo como seu único e todo-poderoso Salvador, este pode vencer o mundo. Então, não se esqueça, o cristão habita no mundo enquanto planeta Terra, faz parte do mundo enquanto humanidade, mas não pertence ao mundo enquanto esse sistema maligno. Ele pertence a Cristo. O cristão não é do mundo, é ensinado por Deus a abandonar as coisas do mundo, morreu para o mundo e pela fé em Jesus ele vence o mundo, porque a vitória de Cristo que diz: eu venci o mundo, é também a nossa vitória. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Vamos finalizando por aqui mais esse vídeo. Se foi edificante para você, clique em gostei, deixe o seu comentário e não deixe de compartilhar para que outras pessoas também sejam alcançadas. E se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, porque isso nos ajuda e você também fica por dentro de todo o conteúdo que nós postamos por aqui. Vou finalizando, fiquem todos na paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Buscai no Livro do Senhor.